As pessoas que estudam vivem se perguntando: estou estudando corretamente? Melhor, te pergunto: você está estudando corretamente? As pessoas que menos estudam, em contrapartida, em sua enorme maioria, pensam saber estudar, mas não raro dizem, ordenam que outras pessoas estudem, ou que comecem, que deveriam estudar. Mas será que sabemos de verdade o que é estudar? Te digo, faça isso, aplique o método de Feynman e saberá se você está estudando corretamente. Porém, antes, preciso te explicar. Nós, seres humanos, somos um dos seres mais trabalhosos, talvez o que exija mais esforço para serem cuidados de uma pós-gestação, ou seja, após o parto. São 9 meses de gestação e, quando nascemos, vão anos e mais anos para nos tornarmos totalmente independentes dos pais. Demoramos meses, anos para aprender, nos locomover e nos comunicarmos minimamente. Ou melhor, nossa comunicação inicial se resume a berros. Precisamos de ajuda até para limpar nossos excrementos. E somos tão fracos, se não vigiados, podemos nos sufocar com o peso do nosso próprio corpo. Essa, contudo, não é a realidade da maioria dos outros animais. Para nós, o processo de conceber e cuidar de uma criança, ainda que árduo, é recompensante e vale todo o esforço, pois nos gera felicidade e sentido de vida, e nisso nos igualamos aos outros animais. Mas pensemos, imediatamente após o nascimento, além de respirar, chorar, mover suavemente os dedinhos, começamos imediatamente a buscar um objeto macio, em forma similar a uma esfera, com volume a mais na ponta, buscando a alimentação. E não me refiro aqui a uma mexerica, uma pocã ou uma bergamota, chame como quiser. Mas tão logo o bebê encontre o busto de sua mãe, ele começará a mamar. Mas não é assim que funciona com os estudos. Aliás, com os estudos é bem mais complicado. Mais difícil ainda é saber se está estudando bem. Mas tentarei simplificar, te ensinando o método de Feynman, que consiste em 4 passos. Contarei uma pequena história para exemplificar. O ano era 2007. Charlie Munger, um bilionário americano, em uma cerimônia de formatura, fez um interessante discurso, ainda que ficcional. Ele contou a história de um grande cientista na área de física, Max Planck, com seu chofé, seu motorista. Max era um gênio da física quântica. Na Alemanha, as pessoas viajavam por horas para ouvi-lo. Então ele decidiu fazer viagens ao interior, ilustrando seu trabalho. Ele sempre ia acompanhado de seu motorista. Então eles fizeram suas malas e saíram viajando pelo interior do país, um servindo de companhia ao outro. Essa jornada durou vários dias e, naturalmente, seu motorista foi ficando cada vez mais entediado de ouvir o mesmo discurso inúmeras vezes, dia sim e dia também. Não raro, mais de uma vez por dia, inclusive. Então, certo dia, o motorista perguntou: Max, posso tentar fazer o discurso? Já ouvi tantas vezes, já o memorizei. Me permite que eu tente fazê-lo? Max concordou que o motorista poderia fazer o discurso. E então eles inverteram os papéis. Mas não só os papéis, inverteram as vestimentas. O motorista, logo ao chegar, foi recepcionado. Uma moça simpática apontou o palco. Disseram que cerca de 230 pessoas iriam ouvi-lo naquela noite. Ela indicou que tratava-se de um palco de madeira e que estava satisfeita, pois o púlpito combinava com a vestimenta de Max. Mas não era Max, era o motorista. Já quase no momento da apresentação, o motorista começou a suar. Sentia-se nervoso, seu coração acelerando cada vez mais. Mas reparou que suas mãos estavam geladas, estava para se arrepender do pedido. Mas chegou o momento, ele subiu ao palco. Chegando lá em cima, já no púlpito, sentiu uma última gota de suor. O suor gelado descer o interior do braço, seu coração palpitava. Mas então olhou para baixo, avistou o Dr. Max, utilizando suas vestimentas, inclusive seu chapéu de motorista. Então Max sorriu. Apesar da circunstância e do nervosismo, o motorista já tinha de fato decorado o discurso. Então manteve-se firme e discursou. Discursou bem. Ocorre que, após as palmas,
O homem se levantou a mão, fez uma pergunta. Resposta do motorista? Ele respondeu: sua pergunta é muito simples. Deixarei que meu motorista te responda. Saiu. Com efeito, o que Charlie Munger, o autor do discurso de formatura da turma de 2007, quis dizer, que ele quis deixar em evidência, ele basicamente sumarizou que há dois tipos de conhecimento: o conhecimento profundo, aquele do cientista, e o conhecimento raso, que é o do motorista. Dito isso, saiba, o mundo está nos sobrecarregando de informações e, salvo em casos raros, é impossível saber a fundo sobre tudo, mas há inúmeros benefícios em ter um ainda que leve conhecimento sobre inúmeros assuntos. Ter conhecimentos básicos superficiais nos permite nos comunicar melhor, fazer mais amizades e costuma nos permitir entender alguns assuntos difíceis, ainda que de maneira leve. E convenhamos, é melhor do que não saber nada. Mas ainda te lembro, não precisa se inferiorizar nem nada em relação a cientistas ou a pessoas que saibam mais, que saibam a fundo sobre determinados assuntos. Pois embora eles tenham mais conhecimento, cientistas também erram e aprendem com seus próprios erros. São apenas formas diferentes de lidar com determinado assunto. Em todo caso, friso, há alguns riscos associados a conhecimentos menos profundos. O maior é tentar se enganar, assim como fez o motorista, acreditando entender algo que de fato não entende. Ou até mais, agir mal informado por não entender direito. Até por isso, uma das principais frases do autor do método, uma das principais frases de Feynman é: o primeiro princípio é aquele que diz que você não deve se deixar enganar e de que você deve partir da premissa de que você é a pessoa mais fácil de ser enganada no mundo. Essa é a melhor maneira de não ser tratado como um todo. É como conseguir ter um raciocínio crítico que te permitirá aprender profundamente. Mas como saber se domina o assunto? Para isso, vou te explicar o método de Feynman, a fórmula de Feynman. Ela consiste simplesmente em 4 passos. Passo 1. Explique o tópico em voz alta a uma pessoa que é desfamiliarizada com o assunto. Para tanto, é necessário utilizar uma linguagem mais simples. Passo 2. Encontre furos em sua compreensão, ou pontos que sente que ainda não consiga explicar de maneira simples. Passo 3. Encontradas suas fraquezas, retome, revise seu material ou busque materiais que permitirão trabalhar em seus pontos fracos até que você consiga expressá-los de maneira simples. E passo 4, é o passo final, nada mais é do que repetir os passos anteriores, até que você masterize, até que seja expert no assunto. Traduzo: consiga explicar a uma criança e saberá que domina um ponto. É muito fácil ter um monte de informações dispersas na cabeça e fingir que sabe, que aprendeu. Mas fazer isso viola o primeiro princípio, pois estará se fazendo de tolo, fingindo que sabe. Se não sabe explicar, você simplesmente não sabe o assunto. Friso, quer saber se sabe de fato? Tente explicar a uma criança com uma linguagem simples. Um adulto pode também fingir que entendeu e sair sem entender nada. Neste último caso, estarão os dois se fazendo de tolos. Uma criança, em contrapartida, dificilmente tentará te enganar fingindo ter entendido algo que não entendeu. Fez isso, e se você faz isso, você saberá que está estudando corretamente. Mas não é só. Consegue explicar a uma criança? Ótimo. Agora inclua analogia para comentar seu raciocínio sobre o assunto. Analogias facilitam o aprendizado. E ainda, tende a criar empatia com quem for te ouvir, pois cria uma ideia de relação, traz alguma familiaridade com o assunto, ajudando a fixá-lo. Quer uma analogia que você já deve ter em sua memória? E já aproveito para deixar como exemplo da força delas em nossa memória. Você provavelmente não se lembrará de todas as suas aulas de história da escola, mas com certeza se lembrará da analogia da pirâmide para demonstrar a distribuição da população e sua representatividade, seja em relação às castas, seja em relação a grupos. A mais comum é da Revolução Francesa, onde no topo estava o imperador, a alta aristocracia, o clero, totalizando cerca de 3% da população, e as demais embaixo,
sustentando as riquezas, os gastos palacianos. Se lembrou? Talvez você se lembre da... Eu não me lembro agora o nome da esposa do imperador, mas aquela antiga frase: não tem pão, come brioche. Exatamente. Puxei agora da memória. Mas tenho certeza que vocês também devem ter lembrado de inúmeras informações que são condensadas, resumidas, nessa pequena imagem dessa pirâmide em sua cabeça. Muito bom, não? Bom, basicamente esses são os 4 passos do método de Feynman. E agora você sabe, tem algum critério para saber se entende ou não o assunto e, portanto, saberá se seus estudos estão indo bem ou não. E aí vem aquele questionamento inicial: será que sei de fato estudar? Bom, para te dar um bom norte de como estudar corretamente, eu fiz um vídeo com um tutorial completo que abordei de maneira direta e objetiva de como estudar e como melhorar sua retenção de conteúdo e seus estudos. Fica indicação aqui. Isso. No mais, continue estudando. Peço que curtam o vídeo e que se inscrevam no canal. Se inscrever no canal, acho que é aqui, ó. E caso tenham gostado, deixem um like. Meu muito obrigado. Não deixem de me avisar o que estão achando nos comentários. Um abraço e até a próxima.